Um dos caminhos para se olhar as coisas do mundo, na ótica do sensível, é a escolha de metáforas pertinentes. E não é à toa que quem disse essa frase possui mais de 30 livros publicados. Em 12 de janeiro de 1942, na cidade de Gonçalo dos Campos, na Bahia, nascia Muniz Sodré, que iniciou sua carreira profissional no Jornal da Bahia e em sua trajetória acadêmica, além de um mestrado em Paris, Sodré cursou doutorado em letras na UFRJ, onde futuramente se tornou professor e pesquisador. Nós somos um grupo da disciplina de didática, UFRJ, que, curiosos com as contribuições de suas obras na sociedade, decidimos pesquisar mais a fundo sobre o autor e suas criações, pois a sua obra é um importante referencial para os estudos da comunicação, da cultura brasileira, com um panorama especial sobre a condição da população negra e suas formas de resistência cultural, sendo ele um pioneiro no campo dos estudos relacionados à comunicação no país, possuindo livros publicados no Brasil e no exterior, além de ser membro da Sociedade de Estudos da Cultura Negra do Brasil e da Associação Brasileira de Semiótica. Semiótica? Nome difícil, não é? Eu explico. É o estudo dos signos ao redor do ser humano, como, por exemplo, a arte, a moda, a religião ou a comunicação. Sodré, em seus estudos, diz que a mídia e a comunicação em massa se estende pelo social de nova maneira, forma sociabilidade e é instrumento produtor de cultura, potencialmente uma engrenagem para a educação pública. Mas não é bem assim que acontece. Há muito investimento no espetáculo e no entretenimento. Na contrabalança, falta investimento e interesse da parte privada e pública no desenvolvimento de um projeto político e ético avançado de sociedade, mas coerente com nossa situação territorial e civilizatória, o que se define pelo próprio como uma categoria do grotesco, ausência de visão crítica e aprofundada do cotidiano, lixo em forma de conteúdo. Então, qual lógica fundamenta o uso da técnica? Tecnologia. Os saberes marginais e tradicionais podem reinventar nosso presente e o futuro. Carregando o fardo da seletividade, a mídia, como aponta Muniz, prepara uma pauta social onde a figura do negro, se não se assimila aos modelos ocidentalizados, é excluída. Levando em consideração que a mídia é uma espécie de pedagogia secundária do cidadão brasileiro em relação às suas formas sociais, devemos nos atentar para as consequências que esses conteúdos disseminados favorecem na manutenção do racismo no ideário social. Em suas produções, Muniz nos leva a pensar a questão da invisibilidade da população negra nos meios de comunicação e aponta que a transformação só será possível com uma filosofia voltada para uma comunicação transcultural, que busca descolonizar o pensamento, formulando a hipótese de uma outra filosofia, a arqué africana. O autor se apropria do conceito de arqué, pertencente à filosofia grega pré-socrática, para representar o pensamento africano mítico como um modelo social. Uma das dezenas de obras de Muniz Sodré é o livro de 2017, Pensar na Go, publicado pela editora Vozes. O livro tem como base a intenção de descolonizar as ciências, com foco na filosofia e na cultura de origem afro. Explorando as religiões afros nascidas em terreiros, Sodré relaciona os movimentos, sons e ritmos nagôs como formas de resistência e sendo uma filosofia africana experienciada pelos sujeitos nos espaços religiosos. O autor também diz que o pensamento filosófico africano não deriva de uma escola doutrinária, e sim segue um caminho de coletividade ao vínculo intergeracional e que a experiência do pensar na Go se estrutura na indivisibilidade do fazer e do pensamento. Sendo assim, a existência só existe quando se faz parte da comunidade. Assim,
Elencando os elementos do pensamento Nagô com o pensamento filosófico, o autor mostra uma relação existente e ancestral. No Brasil permanece a marginalização da cultura negra. Muniz Sodré traça um panorama dos processos de cultura hegemônica e como isso foi assimilado pela comunidade negra do Brasil em seu livro Verdade Seduzida, onde é discutido como um processo de aculturação por meio do consumo da cultura de massa é uma maneira de impor a ideologia do mercado. Mas a cultura não perde a sua importância nesse processo. Na verdade, dar voz a uma cultura significa lhe dar status. Entrando então no universo da arte negra no Brasil, podemos perceber uma insistência na desvalorização de toda e qualquer manifestação cultural de matriz africana. Essa prática foi constante no nosso processo de construção da identidade nacional. Mas apesar de todas as tentativas de embranquecer, esquecer, silenciar a arte negra brasileira, ela se mantém firme e forte. Mesmo que ainda em terreiros e mocambos, ela vive. No livro Pensar Nagô, é feita uma análise das ferramentas utilizadas pela juventude periférica no combate ao racismo, compreendendo a importância da apropriação de identidade para a criação e fomento da autoestima, bem como da consolidação de novas formas de pensar a moda e os estilos de se vestir, tendo referências dentro da própria comunidade. A arte dos povos negros na diáspora assume então um aspecto cultural de resistência, de prática da libertação negra, a de criticamente historicizar as estruturas de dominação, violência e opressão, característica da civilização ocidental capitalista. Sodré escreveu livros incríveis e o interessante é que seu brilhantismo nota-se desde muito jovem, já que sempre foi autodidata em seus estudos. E apesar de atualmente ser um exemplo de teórico da comunicação, ao voltar do mestrado ainda não se via como tal. Aliás, queria se tornar jornalista, mas mudou de ideia ao chegar no Rio de Janeiro. Suas obras tiveram impacto educacional, pois ele começou a estudar e a escrever sobre pessoas e culturas que outrora eram marginalizadas e passavam despercebidas na história do Brasil, mas que são muito importantes na constituição de uma identidade nacional. Crítico da educação ocidental, o autor criou o conceito de ecologia dos saberes, abrindo uma nova discussão sobre como deveria se compor o currículo das escolas brasileiras, sendo este um país multicultural. A ideia era construir um saber que privilegiasse as culturas existentes em nosso território, e não só fazer com que as escolas tratassem a educação como uma mera forma de subir na vida. Despertou também uma nova proposta para o papel do professor, não sendo mais o docente, na visão de Sodré, o detentor de todo o saber, mas que ele interaja de forma a ensinar e aprender com a experiência de seus alunos em aula. Muniz Sodré valorizou a cultura brasileira e ampliou os horizontes para um novo formato educacional. Por isso, é considerado um dos patronos da educação brasileira. Esse trabalho foi realizado por Luciano Duarte, Paulo Vinícius, Taira Camanho, Ágata Ferraz, Camila Andrade, Maiara Siqueira da Costa. Pelo sentir do corpo, o homem não está somente no mundo, mas este está nele.